Hoje o Pode Chá tá mais do que especial, porque minha convidada, meu amor, não tem no Brasil, tá? Não tem no Brasil, literalmente. Minha convidada é internacional. A gente vai conversar sobre muitas coisas. Ela é uma das minhas melhores amigas. Então, a gente vai deixar o papo fluir. Tenho muitas coisas para perguntar para ela. Mas eu estou aqui com Daniela Cardoso de Paiva, mais conhecida para mim no meu mundo como Kelry. Kelry, você tá aqui! Kelry! Pera, eu que vou fazer essa música. Toda vez que Kelry me liga, ou que a gente precisa se falar, eu canto uma música para ela e eu vou compartilhar isso com vocês. É assim. Kelry, 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 quero waste to me. Tô muito feliz por ser recebida por você aqui no Pode Chá, que é o seu programa, que é a sua cara e que é algo que eu sempre soube que você ia fazer. Trazer muita informação, trazer uma Chamira que a maioria das pessoas não conhece porque ou está no tribunal ou está atendendo um cliente muito séria. E que eu sou séria trabalhando. Muito séria. E que é uma das qualidades que eu sempre admirei em você, que é a forma com que você consegue mudar de acordo com os ambientes, a forma com que você consegue falar de acordo com qualquer ambiente, com qualquer pessoa, e principalmente com uma linguagem super acessível e trazendo informações e proteções para as pessoas e, inclusive, para as mulheres. Então, eu tô muito feliz. Vocês perceberam? Para as pessoas. Mas, amigo, o nosso cérebro é plástico, né? Assim, ele tem essa plasticidade de copiar. A gente copia mesmo as coisas que a gente ouve. E é legal. Amiga, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sou o tipo da pessoa, assim, se eu fico uma semana no Rio, eu volto carioca. Carioca. Entendeu? Se eu vou um final de semana, eu vou um final de semana por mês pra São Paulo, pro meu curso. Eu faço um curso em São Paulo, eu volto paulista. E assim vai, assim segue a humanidade. Se eu ficar perto de uma pessoa, eu vou falar igual, tá tudo bem. Porque eu não tenho personalidade. Eu também não tenho. Eu vou sugando tudo. Eu tenho zero personalidade, eu sou uma pessoa altamente influenciável. E quero fazer uma observação. A gente fala muito de vida real, das coisas como elas são, né? E aí, ontem a gente... Enfim, tentando organizar a agenda, porque você tá aqui de passagem. Eu falei, não posso perder essa oportunidade. Entrei em contato, enfim. Agenda do estúdio, agenda... E aí, ontem eu apresentei a minha dissertação. Sim, acabou essa merda. E eu olhei pra minha mão, eu falei, meu Deus, eu vou apresentar o Pode Chá assim. E aí, sim, é assim. Realidade. Não dá. Eu planejei em acordar mais cedo pra pintar. Só que quando eu acordei, já estava mais em cima da hora. Eu falei, não vou sofrer. Eu vou. E aí eu acho que faz parte, né, da vida, assim. E aí eu vim no caminho e falei, cara, quer saber? Não vou sofrer com isso, não. Eu pensei, eu vou falar mais com a mão escondida. Não, gente, minha unha tá cagada. Eu apresentei a bosta do meu mestrado ontem. Então, assim... Era impossível. Aí Kelly falou, você tá no lucro, que você tem unha, que era pra tu ter ruído todas, então... E tem cabelo na cabeça. E tem cabelo na cabeça. A minha irmã perdeu um tufo aqui na cabeça dela. E a gente fazendo trança, eu falei, gente, o que é isto na sua cabeça? E ela, o quê? Falei, tem um buraco. Teve que tomar remédio, porque a ansiedade fez cair o cabelinho da princesa. Faz. Kelly, quando eu tava estudando pra prova da OAB, a minha cabeça tinha vários buracos. Eu perdi metade da sobrancelha, gente, e não ficou sensual, desculpa. Não, ainda bem que não tem imagens. Não tem. Kelly, a gente, assim, eu acho que das pessoas que me circundam, você é uma das pessoas que eu mais tenho histórias engraçadas, assim, que eu mais coleciono momentos. E o mais engraçado é porque eu tenho um registro de muitas dessas histórias. Outras não, mas eu tenho um registro de muito disso e às vezes quando eu quero rir... Aqui, ó. Google Fotos. E assim, a gente viveu bons momentos. Teve uma época da minha vida que, quando eu voltei de Salvador, eu estava procurando apartamento, enfim, nesse lance da mudança. E eu fiquei morando com o Kelry uma época. E nessa mesma época, Lívia, nossa amiga, também morava junto. E é muito engraçado. Eu sempre conto essa história, sabia, amiga?
Como sua vizinha reclamava da nossa risada. É um absurdo. Era um absurdo. Hoje, eu vejo o quanto aquilo era um absurdo. As pessoas incomodam com a felicidade, como isso é possível. Ela não gostava da gente rindo. Não podia rir. E assim, era uma reclamação de barulho na casa de Kelly. Não tinha nem televisão, porque Kelly nunca gostou de televisão. Não podia entrar de sapato. A gente deixava... Eu tirava o sapato na frente do porteiro, Antes pra de ele subir a ver. escada. Uhum. Eu tirava o sapato antes de subir a escada. A gente não entrava de sapato em casa, a gente sempre deixava na porta. A gente não arrastava móveis, não tinha como sair do lugar, porque era um ovo. Não fazia festa. Não fazia festa, a gente só ria. Porque a gente rinchava a noite toda. A gente ria de tudo o tempo inteiro. A gente fazia piada de tudo. A gente só ria. E isso incomodava demais as pessoas. Na verdade, eu acho que era só uma vizinha que reclamava. Era só ela. Era do de baixo. Porque depois ela começou a reclamar. Era da risada, depois era as plantas. A planta também incomodava ela. Porque o pingo da chuva não incomodava, mas o pingo da planta era realmente algo muito, assim, chateante pra ela, né? Incomodava a ser humana. E eu fui lá, né? Porque ainda aconteceu esse episódio. Tu foi lá? Fui. E aí? Eu fui porque ela fez um escândalo falando que tava tendo barulho e foi justamente no dia que eu tava sozinha. E eu falei, não, porque aí na minha casa tem assombração. Eu desci, bati na porta da casa dela, tirei o sapato, entrei na casa dela, sentei na cadeira e falei, não, vamos conversar. Porque isso não existe. Eu falei, você não pode ficar chateada porque as pessoas riem. Você não pode ficar incomodada por conta de uma planta. E ela, não, mas eu não falei nada. Eu falei, falou. Você reclama de mim pra todo mundo e não tem barulho na minha casa. Falei, eu até quero descobrir onde é o barulho. Pra gente chegar lá na pessoa e falar assim, olha, talvez você podia tirar o salto. Eu acho que era a única coisa. E depois a gente descobriu que era uma mulher anã. Era uma pessoa com nanismo. Com nanismo. Era uma mulher com nanismo e ela tinha que usar salto pra alcançar as coisas na própria casa dela. E aí o salto dela ecoava como se fosse no meu apartamento. E não era. E só descobri porque eu sentei com a senhora e fui falar com ela. Essa parte eu não lembro. Foi na altura da mudança. Ah, foi quando você começou a... Aí, depois... Que ainda teve essa. Ainda teve essa. Depois que Kelly entregou esse Então, o mundo apartamento gira. e foi morar comigo. Kelly entregou o apartamento e foi morar comigo. E Lívia, como não se aguenta... Foi também. Praticamente morava lá também. A casa dela era na rua de baixo, mas ela morava lá dentro. Morava lá dentro. Porque nós não se aguenta. E aí, gente... Ai, tá, cara, preciso falar uma... A gente vai falar de coisa séria, mas peraí, deixa eu falar só uma coisa. Teve um dia, a gente nesse apartamento, que já era um apartamento meu, que ficava eu, Kelly, era eu, você, Lívia e Tony, que ia às vezes, né? Ai, era um apartamento movimentado. Bem movimentado. Bem movimentado. Todo mundo tinha a senha da porta. Todo mundo que passasse na rua, pega a senha. Aí, eu tava resolvendo uma questão, porque foram lavar as janelas pelo lado de fora, não sei o que foi. Molharam os meus livros, que ficavam numa mesa próxima à janela, e molharam um livro meu autografado, Ticoãs. Eu fiquei, assim, muito chateada, eu chorei muito, porque não é uma coisa que eu possa resgatar, não é uma coisa que tem à venda, tinha uma história ali, foi uma amiga muito querida que me deu, foi Tâmara que me deu. E aí eu chorei, enfim, e aí o síndico foi lá para falar, não, a gente vai pagar. Eu falei, não tem preço. Não tem um preço para ser estipulado, você não vai encontrar isso no mercado. Você não vai me devolver o momento em que eu peguei um autógrafo de uma entidade viva. Uhum. Não tem reparação a isso. E nisso, eu conversando com o síndico na porta, quando eu chego na cozinha, que eu fiquei muito chateada com isso. Cheguei na cozinha, tá Kelly e Lívia abraçada no chão, chorando, uma bacia derretendo no fogo, no fogão, uma bacia de plástico derretendo no fogo do fogão. E eu sem entender, que porra é essa? O que tá acontecendo? Que porta e aí foi eu essa? super assustada. Por que você está chorando? O que tá acontecendo? Aí, Kelly, eu tô com medo. Mas vamos tirar a bacia do fogo. A bacia do fogo. Mas depois nós sentimos medo. Kelly, por que a gente é assim? Eu nunca entendi o que aconteceu aquele dia. Foi o caos, né? Foi um caos. O caos. E do nada. E aí, daqui a pouco, eu tirei a bacia e ficou eu, Lívia e Kelly chorando no chão da cozinha. Demorou pra gente se restabelecer. Por que a gente é assim? Não sei.
Acho que a gente já foi pessoas melhores na infância. Depois disso, amiga, tudo descambou. Tudo descambou, Foi a infância. Quero, agora vamos falar um pouco de coisa séria, para as pessoas Vamos. não acharem que nós é retardada? Não, claro. Retardada pode falar? Acho que não, né, gente? Isso é uma expressão capacitista, não é? Eu acho que é. Não, depende se você estiver utilizando. Não, Quem é eu o acho que receptor? é capacitista. Então, vamos corrigir. Não, outra. Para as pessoas não acharem que a gente é bobona. Tá bem. Que nós é um pouco. Kelly, como que é a experiência? Como que é a experiência de advogar na União Europeia? Como que é a sua experiência de advogar em Portugal? O que você achou de mais difícil, de seus desafios? Vai, manda, boca no trombone. Então, o que eu primeiro achei de difícil é que, para quem não tem uma pessoa, para quem não tem um advogado que já esteja a atuar no país, ou que possa te indicar, realmente é complexo entrar no meio. Não é como a advocacia no Brasil, em que a gente facilmente faz um contrato, já angaria alguns clientes. Não. É uma advocacia um pouco fechada mesmo. Ainda é algo que se assemelha a uma realeza. Então, assim... Por que será, né? Então, não acho que a ordem dos advogados antes, né? Porque agora não há mais o acordo de reciprocidade por um ato da bastonária que ainda ninguém conseguiu explicar e que a justiça também, como maravilhosamente lenta, também não conseguiu sanar. Quando se entra no país e quando se fazia-se a inscrição na ordem, você não tem um apoio. Você não sabe como chegar nas pessoas, você não sabe como chegar no tribunal. Eles não ensinam como tem uns sítios, como que você acessa o sistema como o PJE. Não há. Os sítios são as comarcas nossas? Não, os sítios é o sistema eletrônico dos processos. Sim. Praticamente tudo funciona de forma eletrônica, exceto os processos que ainda estão em fase de inquérito, que estão na fase de investigação, que ainda não consegue realmente ir para a forma eletrônica. Mas não tem essa formação inicial, não tem esse acolhimento. E também pude perceber que também não há um acolhimento pelos próprios advogados. Então, por exemplo, eu cheguei e enviei currículo, eu me propus a ser estagiária de forma gratuita e não houve respostas. Então, acredito que o que me levou, claro, foi coragem, porque aí eu fui. Falei, vou procurar formas de atuar. Encontrei um escritório, esse escritório me acolheu. E depois eu consegui ir sozinha. Fui entendendo o processo, fui entendendo o sistema, fui procurando como é que funcionava. E o que mais me abriu portas foi porque eu fui para o sistema dos oficiosos, que aqui seria a nossa defensoria pública, mas que lá o Estado financia esses advogados, paga-se os honorários, não são muito bons, inclusive a gente está numa luta agora, porque 19 anos sem reforma, né? Os valores que se pagam é um pouquinho puxado. E aí, eu fui para os oficiosos, e foi com os oficiosos que eu consegui ter mais contato com as matérias. E, praticamente, é o que nós fazíamos aqui. A legislação é parecida? A legislação é muito parecida. O direito funciona praticamente idêntico. O que modifica? Penas, né, no caso do direito penal, no civil, o que modifica é a forma com que se aborda algum princípio, a forma com que se traz cláusulas que podem ser anuláveis, que não são anuláveis, mas assim, mora praticamente todo mundo igual, tanto aqui como lá. Houve também algumas dificuldades com relação ao direito de executivo, que é o que nós fazíamos aqui, que garante cobrança em larga escala. E lá, como não tem só oficial de justiça, mas existe também a figura do agente de execução, que é uma pessoa que também faz peço desculpas, que também faz uma prova, né? Ela vai para o mercado assim como um advogado, como um solicitador, também é abrangido pela própria Caixa Geral dos Advogados e Solicitadores. E essa figura é uma figura muito importante, porque ele faz tudo.
O que ele faz? Ele faz desde as notificações para a citação, a penhora. Ele movimenta todo o processo de execução. E, claro, se por um acaso a outra pessoa, que é o executado, vier se opor à penhora, tiver qualquer movimentação, aí sim começa a ter mais uma influência o juiz começa realmente a proferir atos. Mas se tudo tivesse... Se tiver tudo dentro da validade, o processo segue. Assim, você acha que é mais rápido do que a nossa forma? Então, de quando eu saí daqui, em 2018, é mais rápido. Agora, eu não sei, né? Porque eu realmente me abstraí do direito aqui no Brasil. E, na altura, era muito mais rápido. Para mim, eu olhava e falava, nossa... Eu não tenho que ficar esperando o juiz me dizer, posso penhorar os saldos bancários, eu não tenho que esperar isso, eu não tenho que... Tudo, porque ele faz tudo. Ele faz tudo. Porque, assim, vou fazer uma explicação breve para quem não é do direito e está me assistindo. Espero que tenha alguém do direito não me assistindo, porque eu não gosto de me misturar com advogado. Então, assim, quando a gente vai fazer qualquer pedido no processo, nós fazemos ao juiz, o juiz defere ou nega, e aí manda... para ser executada. Aí depende do que é. Então, se for, por exemplo, a penhora na residência da pessoa, vai para o oficial de justiça. E aí, pelo que eu estou entendendo, você não faz esses pedidos ao juiz, você faz os pedidos para o oficial de execução. Eu faço uma comunicação ao agente de execução. Ó, que delícia. E ele vai tratar do processo. Se ele não concordar, por exemplo, existem processos que foram extintos. Vamos pegar aqui um processo que foi extinto por falta de bens, que é o 750 do Código de Processo Civil Português. O processo foi extinto, passou a pessoa, o nome da pessoa é inserido na lista pública de execuções, caso ela tenha sido citada. Se ela não tiver sido citada, não pode inserir nessa lista. Mas se ela foi inserida nessa lista, ela pode ficar 5 anos. Nesses 5 anos, o que nós podemos fazer enquanto advogados? Sempre fazer comunicação ao agente de execução, a solicitar pesquisas ao abrigo de uma portaria específica, que é a portaria de 2013. Nessas pesquisas, ele vai fazer, por exemplo, passou 2, 3 anos que o processo está extinto, eu consigo ir lá e descobrir se ele comprou um carro, ir lá e descobrir se ele comprou um imóvel. Aqui funciona parecido quando o processo é arquivado. Sim. O processo é arquivado, né? Aí ele fica... suspenso, conta-se o prazo de prescrição, também conta o prazo de prescrição lá? Conta o prazo de prescrição e aí a gente pode a qualquer momento desarquivar e pedir. Só que a gente dessa forma, a gente tem que pedir o desarquivamento, né, que é automático agora no PJE. No eletrônico. Pede o desarquivamento e pede para o juiz, e aí o juiz faz a penhora. E aí... Nós não. Oh, gente, a gente faz ao agente de execução, paga o valor, né, o pedido de provisão e o processo segue. E se não tiver bens, a gente só não pede a renovação. Como que é o valor das custas processuais lá? Assim, é alto, é baixo? É alto. É alto. Por qualquer demanda que você for levar ao tribunal, é alto. Você paga custas iniciais e intercorrentes também, como aqui? Não, só pagam as custas iniciais. Aqui... Não tem as intercorrentes. Então, em alguns tribunais aqui no Brasil, por exemplo, Goiás, se você vai pedir uma intimação no decorrer do processo... custa de oficial de justiça. São Paulo também tem isso. No DF, dificilmente o juiz pede para recolher custas dessas intimações, assim, intercorrente. Sim. E, eu preciso fazer um elogio à justiça do DF, cara. O TJDFT é, sem sombra de dúvidas, o tribunal mais célere do país. Sim. É o tribunal mais barato, porque, não, gente, é uma diferença... exorbitante. Você vai fazer a mesma ação aqui no DF, você vai pagar 300, 400 reais. Se vai ser no Goiás, é 2.000, 1.700, 1.800. E lento. Então, e lento. Para você, uma citação, nossa, demora muito. Então, assim, ainda tem, claro que tem os seus desafios, tem as suas questões, mas apesar, né, dos desafios ainda que estão rolando e que vai demorar um pouco ainda, o Tribunal do DF, ele também apresenta decisões muito coerentes, decisões modernas. Eu consigo ver que o nosso judiciário aqui, ele tem tentado acompanhar os ditames do CNJ, assim, sabe? Não é uma coisa muito distante.
Tem os seus desvios? Claro que tem. Não tem muito tempo, eu fiz uma audiência na Vara de Família de Águas Claras. Eu pedi que o processo fosse julgado à luz do protocolo de julgamento de gênero do CNJ. O juiz falou que não conhecia. Eu falei, excelência, é uma norma cogente. Tem que ser obrigada. É obrigado o conhecimento e é obrigado a aplicação. Aí ele não conhece, ainda que se conhecesse, não aplicaria. Acontece? Acontece. Eu entendo isso como uma exceção, porque não é o que eu vejo em outras circunstâncias, né? Algumas varas de família realmente são bem difíceis de lidar por conta disso, de um posicionamento do magistrado em total descompasso com esse novo entendimento do direito de proteção aos vulneráveis. Vou até usar a palavra da minha professora dos hipervulneráveis. Então, assim, a gente precisa caminhar ainda, mas tem essa visibilidade já, né, no DF. Que é o conservadorismo. Ô, amiga, não vai falar disso? Aqui. Amiga, esses dias eu lidei com uma questão. E aí, Tony falou uma frase que me pegou. Ele falou assim, o conservadorismo uma hora volta e morde nossa bunda. Uma cliente minha lá do escritório, na verdade não é mais, né? Esse processo dela já findou e a gente estava conversando só depois, assim, como ela quis me ligar para me contar as novidades e tal. Ela, uma pessoa muito conservadora, família evangélica desde de nascença e tal. E estava tendo que lidar, eu atuei com ela por uma questão de inventário, não foi nada de divórcio. E estava tendo que lidar com o fato do marido dela ser extremamente machista. E dentro desse nosso convívio, ela defendia muito isso, sabe? Assim, o papel do homem, o papel da mulher. A gente conversava de uma maneira muito respeitosa e carinhosa, mas posicionamento ainda muito retrógrado. E ela estava falando que teve filho, o marido dela não aceitava que ela fosse nem na padaria, porque ela precisava cuidar do filho, que aquilo não era postura de mãe. E aí eu falei, olha, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Enfim, a gente conversando de uma maneira muito carinhosa. Mas, uma hora o conservadorismo morde a nossa bunda, porque você adotou essa postura a vida inteira, e você acha que agora as coisas vão mudar só porque você está sentindo a água batendo na sua bunda? Não vai, não é assim, entende? Então, assim, eu de verdade ainda sinto muito por ela estar passando por isso, assim, não é uma questão que ela queira se divorciar nem nada, ela estava só compartilhando como que está sendo a experiência dela com o filho, né? É uma menininha ainda pequena, enfim, não era nenhum caso do escritório, era mais compartilhando comigo o que está rolando, enfim, que a gente entrou nesse assunto. E uma hora ele volta e morde a nossa bunda. E ele morde a minha bunda o tempo inteiro dentro da minha atuação. O tempo inteiro morde a minha bunda, sabe? Ou em outro processo, o promotor de justiça do Guará falou que a minha cliente despertou a raiva no ex-marido porque mandou mensagem cobrando a pensão, que aquele não é o meio para fazer a cobrança. E aí eu fico pensando, o meio dela fazer a cobrança é sempre impulsionar o judiciário para isso? O judiciário está pronto para que toda vez que um homem nesse Brasil atrasa a pensão, a mãe ir lá e botar uma petição dizendo que ele está atrasado e esperar que o juiz dê a determinação para ser intimado? É dessa forma que a gente vai atuar daqui para frente? Porque inviabiliza. O judiciário brasileiro já não dá conta mais de suas demandas. E aí? E uma outra questão. Se ele pensa assim, ele acha mesmo que não deve haver uma comunicação entre os genitores? Porque, assim, existem casos muito específicos em que é impossível realmente manter um diálogo. Sim. Não há. Mas se houve a regularização da responsabilidade parental, se houve, determinou que se vai pagar esse valor, realmente é necessário cobrar? Sabe? E é muito engraçado que é a mesma promotoria que dá um parecer pela guarda compartilhada. Como é isso? Se eu não posso mandar mensagem falando do atraso dos alimentos, eu vou poder... Como que é possível o exercício de uma guarda compartilhada
sem o diálogo. Sem diálogo, não há. Vou falar uma coisa, viu? É uma tora enfiada no cu mesmo. Não tem outra explicação. E é muito, muito incrível, porque eu passei por isso esses dias. Uma cliente minha, vítima de violência doméstica lá. Anos, né? Anos. Só realmente saiu quando viu que ela estava à beira do precipício mesmo. Tipo, eu vou pular ali, vou morrer e meus filhos vão ficar sem nada. Sem pai nem mãe. E nós fomos por julgamento e tal. E o bom também é que, pelo menos nesse caso em específico, a promotora foi a procuradora, né? Foi incrível, impecável. Ela leu mesmo, você viu que ela se dedicou ao processo, ela fez as perguntas de forma coerente, a magistrada também. Mas, assim, o resultado é muito triste. Porque, assim, não vê a penalização mesmo para aquela pessoa. Se ele for réu primário, se for isso, se for aquilo, nada, não acontece nada. Com a peninha suspensa, vai fazer um negocinho ali e outra. O mesmo que acontece no Brasil em relação à Maria da Penha, assim, a gente ainda tem muito que caminhar. E sabe uma coisa que eu estava conversando? Quando foi isso que eu conversei sobre isso? Deixa eu lembrar, eu falei isso recentemente. Lembrei. Estava conversando lá no escritório sobre isso. Que eu já gravei um vídeo sobre isso também. O judiciário e toda a sua normativa não dá conta da violência doméstica. Não dá conta de resolver a violência doméstica. O CNJ tem feito um movimento com o Programa de Justiça Restaurativa de colocar esse homem, que nesse momento foi um agressor, para entender por que essa conduta não é bacana. Porque não adianta ele sofrer uma pena e ele continuar a achar que ele fez certo. E outra coisa que a gente precisa entender, o fato de uma pessoa ser agressora em um determinado momento, isso não significa que ele é a pior pessoa do mundo. Porque... Concordo também. Ele foi agressor naquelas circunstâncias. Isso não significa que ele é uma pessoa agressiva. Claro que tem pessoas e pessoas. O que eu estou querendo dizer é que, assim como o direito penal, ele precisa julgar o fato e não a pessoa. Aqui também. E o que eu vejo é que a gente não consegue manejar isso de forma a resolver o problema. Uhum. Eu não estou aqui com dó da pessoa que vai ser penalizada ou que vai ser até estigmatizada como agressor. Eu não estou com dó dessa pessoa. Não é essa a questão. É porque isso não resolve. Isso não resolve. Não faz com que esse tipo de violência não aconteça. A violência doméstica, ela é fruto de um machismo estrutural. Enquanto a gente não rebater a raiz do problema, vai continuar. Vou dar um exemplo que até eu usei na minha tese do mestrado. Alguns países, como a Argentina, que foi o estudo comparado que eu fiz, se destinou mais verbas, energia, trabalho para educação. Ao invés de aqui colocar, como a gente fez aqui, medidas protetivas, que lá tem também, mas assim, núcleos de proteção, não estou dizendo que isso não precisa ter, mas apoios, a gente investiu mais nisso do que na educação. Uhum. A Argentina fez o caminho contrário. A Argentina investiu na educação. Desde o ensino básico, as crianças começaram a receber o que é o machismo estrutural, como que funciona, por que a gente não é dono do outro. Então, hoje, isso se resolve em números. A Argentina evoluiu muito mais na questão da violência doméstica em comparação com o Brasil, que investiu na solução do problema. E isso me lembra muito, tu vai lembrar, Quero, que a gente já riu demais disso, de quando teve a Copa do Mundo, que os japoneses catavam lixo nos estádios. Sim. Que aí eu falava pra você assim, Kelly, vamos levar um japonês, que tipo assim, no Brasil, ao invés de você ensinar as pessoas a fazerem o mesmo, você pega o japonês e leva pro estádio. Que é pra ele limpar. É isso, Sim. a gente não trabalha a causa da questão, né? E é bom você tocar nesse assunto, porque agora fazendo também o comparado a Portugal, nós lá, e todo o movimento, tem vindo a fortalecer essas mulheres e a encorajá-las a dizer todas as violências agora. Nós estamos falando de 5 anos, 7 anos, que tem assim, realmente expressivo, em massa.
E o que eu vejo é que eles também têm tentado essa vertente, que é levar esses homens para ou psicólogas, ou até mesmo, por exemplo, nessa sentença, leva-se, uma das penalidades é você fazer esse acompanhamento no centro específico para homens que agrediram mulheres. Seja de forma verbal, seja de forma, né... Agrediram. Enfim, agressão. E esse movimento, eu ainda não tenho, né, números para poder dizer, mas vê-se, em alguns casos, que funciona. Inclusive, facilita a vida dos filhos. Porque consegue agora haver um diálogo. Não é todos os casos, porque tem casos que realmente já é extremo. E é aquilo. Volta para o início, para a estrutura. Posse. A mulher é propriedade ainda. E o dia que isso terminar, talvez consigamos ter mais um equilíbrio e esse diálogo. Porque é isso, se eu não sou sua propriedade, a gente pode conversar. Se você não me vê como menor, a gente também pode conversar. E isso ainda tá muito, muito forte. Kelly, a questão é tão difícil, assim, nesse exato momento que a gente está conversando, a gente teve ontem a passagem da PEC do aborto sendo proibido mesmo nos casos previstos em lei. Eu tô tão sentida com isso me pega de um lugar tão fodido que eu ainda não consegui me manifestar sobre o tema. Eu não consegui ler as notícias sobre isso, porque é devastador. Eu não vou lembrar os números de qual, que eu sou péssima para decorar números, mas a gente sabe quem são as mulheres que procuram o SUS, o Sistema Único de Saúde, para fazer aborto. São meninas, em sua grande maioria, meninas pretas periféricas que foram abusadas. Essas pessoas estão dizendo que essas meninas têm que ter essas crianças. E é um pensamento tão maluco desses filha da puta, desses arrombados do caralho, que você... O Alan bati no microfone, me perdoa. Essa criança que foi abusada não pode ter filho, ou não pode abortar, ele tem que ter o filho. Quando esse filho nasce, ele é um problema da sociedade, ele vai pros abrigos, ninguém tá nem aí para ele. Quando essa criança cresce, fruto de muitas violências e abandonos sociais, que é culpa do Estado e nossa como sociedade, ele vira uma questão de segurança pública e a solução é encarceramento. Gente... Sim. Eu não estou dizendo que necessariamente essa pessoa vai seguir esse caminho. Eu estou falando de números. Do que acontece. Do que acontece. E é sério que vocês querem obrigar uma criança que foi violentada a ter um filho? A olhar pra ele? Sabe? Que crueldade do caralho, sabe? E assim, só quem foi violentada sabe o tanto que isso dói. Dói na alma. Porque eu já sofri um estupro. Imagina se eu tivesse engravidado daquele desgraçado. Não, entende? Então, não assim, vai apagar da sua memória. Nunca. Isso nunca vai sair da minha cabeça. Pode vir terapia. Ai, a terapia faz a gente acessar os lugares de dor. Esquece. Hoje, graças ao meu terapeuta, meu analista, Mutar Sanches. Mutar, amo você. Eu consigo falar disso. Mas tá Quando lá. eu cheguei lá em Mutar, eu falei, aconteceu isso e eu não quero falar sobre. Não falava. Eu não verbalizava isso. E hoje eu consigo verbalizar. Imagina, eu sou uma pessoa de 41 anos, Kelly. Eu sou uma pessoa que eu faço terapia desde sempre, porque também nunca fui muito certa. Eu faço terapia há anos. Eu faço terapia desde os meus 19 anos. E tenho, assim, no alto do meu privilégio, eu tenho acesso a 1 milhão de coisas. Eu sou uma mulher branca que tem de classe média. Agora, você imagina isso, essa desgraceira, para uma criança que não tem acesso a nada, que ela vai ter que digerir isso a vida inteira e ainda lidando com uma criança. Sim. Ah, não, gente, é um misto de crueldade, masoquismo, masoquismo não, sadismo, que não tem tamanho. E é o mesmo
que depois vai falar que não é necessário apoios sociais. É o mesmo que vai falar claro! não ao Bolsa Família. Bolsa Meu Família filho, pra quê? meu Bolsa, filho. bolsa de cota? Pra quê? Pra quê? Olha, o ponto de partida é igualzinho. É igualzinho. Você não vê aquele Você menino tem ali? que se esforçar. Trabalha enquanto eles dormem. Essa frase, gente, se eu pudesse transformar Mata ela, eles com travesseiro isso. enquanto eles dormem, capeta. Porque eles são tão poucos que se a gente matasse, a gente erradicava. É tipo erradicar dengue. Se matar, dá certo, Dá hein? certo, Se organizar... Se todo mundo organizar, a gente esconde o corpo. Se organizar aqui... Se organizar, dá certo. Agora, assim, eu não entendo... E aí me vem uma outra questão. Eu não entendo como nós, enquanto um país de tantas pessoas, consegue... Não é nem autorizar que isso aconteça, porque eu sei, né? Já não passa mais sobre a gente. Só vai. Só engole. Mas, assim, eu não entendo como que pode estar andando, como pode o movimento ser completamente inverso ao restante do mundo. Porque, gente, nós estamos falando de mulheres que não vão ter condições de criar essas crianças, nem psicologicamente, nem financeiramente. E aí eu já tô dizendo uma outra questão atrás, que é a falta de humanidade para essa mulher que foi violentada. Vamos acrescentar fisicamente também. Porque uma criança de 11 anos não tem passagem para um feto. O corpo dela não tá pronto para isso. Nem de 15. Nem de 15. Olha para essas meninas. São crianças. Tá, eu tô com muito ódio no dia de hoje. Como é que isso está acontecendo? Né? Porque uma coisa é a gente brincar com relação à regularização da cannabis. Outra coisa é a gente falar de um corpo feminino, de uma vida. São duas vidas que vão ser desgraçadas por um movimento único masculino. A gente volta para aquilo que a gente estava falando. Posse. As pessoas tratam o corpo feminino como se fosse posse. E a posse não é só uma posse. Posse é propriedade. Não é só de um homem específico. É de todos. É do coletivo. O corpo feminino, ele é a seguinte coisa. Você não é dona do seu corpo. Você não pode fazer o que você quiser. Você não veste o que você quiser. Né? Porque você vai se colocar em risco. Uhum. Se você engravida... Foi responsabilidade sua. Você que lide com as consequências. Você não pode tirar. Você tem que ter esse filho. Se te violentam e você engravida fruto de uma violência, é responsabilidade sua também. Se você quiser fazer uma esterectomia, por exemplo, você também não pode. Não pode. A mulher no Brasil não tem controle sobre o próprio corpo de forma alguma. Não, agora ficou mais provado que... Eu passei por muitas questões de fertilidade, de não poder gestar. E no final da caminhada, eu queria tirar meu útero. Não vou gestar. Eu não vou gestar. Eu tô entrando na menopausa, eu quero tirar útero. Não. Não pode. Eu não posso... Eu, uma pessoa com 41 anos, completamente de posse de todas as minhas faculdades mentais, e aí também... Um pouco. Eu não sou interditada, tá? Pronto, eu não sou, ninguém pediu minha curatela. Pronto. Que não posso gestar. Os meus exames que comprovam, eu não tenho óvulos. O meu útero tem adenomiose e tem endometriose. Eu não posso gestar. Eu não posso tirar meu útero, amor. E não é porque o médico é X... Não, é porque ele não pode. A lei não permite. Ele não é autorizado. Ele não é autorizado. E se ele fizer, ele responde. Ele responde por isso. É uma prisão. Eu não posso definir sobre o meu próprio corpo. Nunca. Jamais. E quem é que aguenta as dores? São eles que aprovam leis? Kelly, eu não posso falar, porque eu já falei muito palavrão. Aí se a pessoa que vai escutar... Vai estar só... Vai falar... Não, eu subo sem palavrão. Mas aí vai que tem uma criança e tal. Eu não tenho mais... E de verdade, assim, isso é uma questão que me... machuca tanto que eu não tive condições de me manifestar nas minhas redes sociais sobre isso. Recebi muitas mensagens. Shamira, você viu isso? Gente, eu vi. Eu só não tive condição emocional de lidar com isso. Porque é uma crueldade imensa. Tamanha que, assim, eu não consigo... De verdade, eu
nisso eu não consigo ser racional, é muito visceral pra mim, entende? Então, eu realmente ainda não consegui me manifestar. Aí agora nós respira, porque pesou o bagulho. Isso porque a gente começou com quem? Com a agente de execução. É isso. Por quê? Vai lá, tadinho, se ele me ouve agora, ele pensa, mas o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Estávamos aqui falando das custas. Estávamos aqui contando que as custas em Portugal é uma e no Brasil é outra. Porque, inclusive, voltando, só para a gente não esquecer, porque lá é assim. Existem as custas para o tribunal, e aí realmente são as iniciais que são altas. E depois, caso opte pelo agente de execução, porque você pode optar entre o agente de execução e o oficial de justiça. Lento, rápido. Aí, todos os outros cursos os custos que seriam os intermitentes aqui, é o que nós pagamos ao agente de execução. Então, a notificação dele custa X, a deslocação dele custa Y. Tem uma Você paga para o agente. Tem uma tabela específica só para os atos dele. Beleza. Mas é isso. Beleza, quero. Que é pra a gente tentar sair aqui um pouco. Crime contra a humanidade, pra mim, é assim... Eu realmente fiquei muito abalada com isso ontem, sabe? E eu vou te dizer, eu vou dizer uma expressão que minha amiga Cris Pereira fala: o gosto de sangue vem na boca. O gosto de sangue vem na boca mesmo, assim, é de você... Não... É muito cruel, gente, isso, é muito cruel. O dia que eles entenderem o tamanho da crueldade... Não vai, meu amor, você acha que povo preocupado porque na Bíblia tá dizendo isso vai pensar em crueldade? Não vai, amiga, esqueça. Você não tem nem um pouquinho de fé? Nenhuma. Tá bem. Nenhuma. É porque eu tô agarrando na fé do meu irmão, porque eu também não tinha. Aí quando eu tô perto dele, eu agarro na fé dele. Mas, gente, o Max é uma pessoa que tá em outro lugar. O Max tem fé, amiga. Não, eu não tenho fé, não. Pra mim tem que tocar fogo nos 3 pra poder as coisas começar a melhorar. Vamos pensar do ponto de vista histórico. Qual foi uma mudança significativa que aconteceu sem ter pelo menos algumas pessoas mortas, uns 3 carros pegando fogo, uns bancos quebrados? Nenhuma. Inclusive, na Europa, só se muda assim. Porque é assim, amiga. Quebra ônibus. Porque existe uma camada de privilégios que não querem abrir mão dos seus privilégios. Ninguém vai falar assim, isso aqui é legal, isso aqui eu vou abrir mão do meu privilégio. E isso me inclui também. Eu sou uma pessoa privilegiada. Ter consciência disso, ter ciência disso, ter ciência desse privilégio que eu usufruo, não diminui minha caminhada, não diminui o que eu construí, não diminui o que eu caminhei. Mas eu sei que o meu ponto de partida é diferente. Eu sei que o meu ponto é diferente até aqui. Quando eu tenho ciência e eu tento fazer isso, buscar pessoas para estar próximo, para dar voz a outras pessoas. Eu uso isso aqui no podcast, eu uso isso no trabalho, você trabalhou comigo, você sabe. Eu uso isso em alguns momentos. Mas, até hoje, eu nunca virei e falei assim, não vou pegar esse processo aqui, não. Vou passar para uma outra advogada que está iniciando, porque ela partiu de um outro princípio. Eu não fiz. Você entende como abrir mão de privilégios é difícil? Eu já consegui abrir mão de outros privilégios. Abrir mão de privilégio não vai. Não vai ser assim. Então, se não for na base da porrada, não vai. Não vai. Não vai. E agora mais do que nunca. Então, eu realmente não tenho essa visão de que somos todos iguais. Todos iguais. Isso não. Todos iguais na puta que pariu. Nós não somos iguais. Não. Nós somos iguais na nossa natureza humana. Mas nós não somos todos iguais. A gente parte de lugares e princípios diferentes. Completamente. Nós temos visões diferentes, nós temos oportunidades diferentes, nós somos cada um um ser humano. Eu vejo isso na minha família. Na forma com que a gente cresceu. No bairro. Imagina, a gente morava numa favela. Como é que uma mulher solteira, né? Solteira do estado civil, solteira, sem marido, conseguiu criar 5 filhos sem nenhum ir pro tráfico? Pode ter sequelas? Sequelas tem. Amor. Mas ninguém foi pro tráfico, ninguém foi pra prostituição e assim... Mas Dona Cida é uma mulher de muito pulso forte. Mas assim, a minha mãe... assim como várias outras mães, né? Como várias outras, mas você imagina, o ponto de partida... Mesmo assim, não foi o mesmo, mesmo estando no mesmo contexto. Por quê? Muitas das mães que ali estavam também não conseguiam falar para os filhos a importância de se estudar. Vai casar... Era todo dia, Gente, nossa, que tortura. Vai casar com essa profissão.
Porque é homem tudo igual. Pronto, é isso. Mas Dia inteiro, 24 horas por dia. Ficou igual um podcast aqui, ó. Minha avó, já falecida, falava o tempo todo que esteja bem, minha avó, no Orum. Onde a senhora estiver, olhe por mim. O seu melhor marido é seu emprego. Uhum. O seu melhor marido é seu emprego. Não dependa de ninguém para desgraça nenhuma. Vá fazer teu corre. E assim foi. E assim fizemos o nosso corre. E assim estamos aqui. Né? Viu? Gente, eu quero contar uma coisa que não tem nada a ver, mas eu vou me mostrar. Kelly trouxe vestidos pra mim da Espanha. Viado! Gente! Vocês não têm noção. Próximos vídeos eu vou gravar todos com os meus looks que Kelly trouxe da Espanha pra mim. Vocês não estão entendendo, não, gente. Vocês não estão entendendo, não. Ter uma amiga international faz toda a diferença na sua vida. E Kelly veio pro casamento de Lívia. Lívia já esteve aqui no podcast. A gente já falou dela aqui hoje. E a gente tá muito feliz com o casamento. Vamos ser madrinhas. A gente tá super animada. A gente super feliz, assim. É engraçado isso, né? Assim, o quanto quando você ama realmente uma pessoa, o quanto você fica muito feliz com a felicidade do outro. E, tipo... com cada detalhe. Com cada detalhe. Tipo, quando o Kelly posta em algum lugar, ou me manda uma foto, ou me liga de vídeo em algum lugar bacana, eu sinto como se eu estivesse lá. E Lívia também, quando tá fazendo algum lugar, alguma coisa bacana, quando alcança uma coisa. E é uma felicidade tão genuína. E eu tô, assim, de verdade, eu tô muito feliz com a felicidade de Lívia. Muito, muito mesmo. Assim, um pedaço de mim tá feliz. Sabe, assim, mesmo. Eu também. E tô ansiosa. Eu acho que eu vou ter que tomar um remédio, amiga. Amiga, é isso, né, gente? Eu não vou fazer maquiagem. Porque eu já sei que o quê? Se eu fizesse, eu não posso. Minha filha nem com Prime ia sair. Não. Meu amor, é porque você não tá ciente dessa tecnologia. Eu não posso, porque eu sou uma drag, entendeu? Eu não posso sair de casa sem me montar. Ainda mais pra um evento desse, meu amor. Que isso? Eu quero maquiagem até dentro da bola do olho. Eu quero estar linda. Esqueça. Você já é linda todo dia, chameira. Kelly, se você não fosse advogado, o que você seria? Enfermeira. Eu trabalharia com moda. Eu tenho pensado muito nisso, sabia? Que, no caso, daria super certo, né? Não sei. Quem me ensinou a vestir? Gente. Isso a Globo não mostra? Isso, a Globo não mostra aquelas fotinhas? Aqueles vestidinhos brega que você fez eu arrancar o vestido? Gente. Fez eu arrancar, ela queimou. Gente, ela não queimou meu vestido. A sua câmera é essa aqui, desculpa. Ela só não queimou meu vestido, gente, porque eu não dei essa oportunidade. Mas ela tirou várias roupas do meu guarda-roupa. Ela vai parar de vestir isso. Larga de ser brega. Tirei. Adorava essa frase. Larga de ser brega. É engraçado, assim, porque eu gosto um pouco de ser brega. Sinceramente, assim, eu gosto um pouco da breguice. Porque a breguice, ela é uma manifestação do seu querer vestir, né? Mas no caso, Kelly, não é porque você era brega, você também era de vestir umas coisas feias. E a mesma coisa, o bullying se estende à Lívia. Porque aí eu fiz com Lívia o bullying. E aí a Lívia postou uma vez, gente, eu vou contar isso. Nossa, Lívia postou uma vez, que eu e Kelly, nós quase matou ela. Um maiô com uma estampa de, acho que era de... Amiga. Era um negócio azul, azul, com amarelo, e parece que tinha uma pochete. Tinha, vou chegar na pochete. Era um maiô, eu acho que tinha uns golfinhos, não lembro, uma estampa azul medonha. Ela sentada na beira de uma piscina com uma pochete laranjada. Gente. E assim, se você pensar, uma coisa azul com laranjado, combina. O problema era a estampa. Tudo. Era tudo. Era uma pochete esquisitíssima, muito feia. Eu falei, eu dei print. E aí nós começamos no grupo. Lívia, pelo amor de Deus, Lívia. O que é isto? Semana passada eu tava com a Lívia no shopping. E aí ela falou, amiga, até hoje eu lembro da saia que você me fez jogar fora. E o vestidinho de bolinha? Não, de florzinha. Não, aquela... Que a gente e a conseguiu. saia? A saia, não. Eu falei... A saia eu escondi uma época, a saia. Quando ela morou lá em casa, eu escondi a saia dela. Porque, amiga, aquela saia era muito feia, não tenho condição. Eu não posso deixar minhas amigas feias assim, não. Eu tenho um nome a zelar. Ah lá, amiga da Chamira, um amiga negócio da Chamira, horroroso. Não. Ai, Dani, mas eu não quero jogar o vestido fora porque ele tem bolsos. E eu boto a minha mãozinha por dentro.
Eu não sei qual que era pior, se era botar a mãozinha por dentro ou se era vestir o vestido. E aí, eu tenho vontade, amiga, de trabalhar com moda. E eu tenho pensado muito nisso, sabia? Ontem à noite, assim, eu dormi cedo porque eu tava com muita dor de cabeça, claro, né? Depois da opressão. Foi embora, né? E aí, eu acordei algumas vezes à noite e eu fiquei pensando muito nisso, assim. A gente não é uma coisa só, né? Não. E eu acho que eu quero começar a estruturar a minha vida de forma que eu consiga trabalhar com o direito ainda e que eu possa fazer outras coisas. Aí eu tenho um curso de moda em Milão que eu tenho vontade de fazer há muitos anos. E não é para ganhar dinheiro. Não é isso. É para realizar. Realização. E aí eu não sei como é que vai sair os próximos passos. Não é uma coisa para agora. Tem alguém me ligando. Não posso atender. Não posso atender agora que eu tô na gravação do Podchá. Tchau. Pronto. Então, assim, eu não sei o que vai ser, mas eu acho que eu quero fazer isso. Não é um projeto a curto prazo, sabe? A longo porque prazo, eu tenho sim. muito. É porque agora tem o doutorado também. Eu tenho enfim. muita coisa para resolver, mas é um projeto a longo prazo que eu gostaria de fazer, sim. Estudar um pouco história da arte. É isso. Amor, você tem 40 anos. Eu tenho 40 anos, porra. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer tudo e mais um pouco. E você Eu vai acho que fazer você tem- porque você é essa Você pessoa. tem jeito de enfermeira mesmo, Kelly. Você cuida das pessoas muito bem. Eu seria uma boa enfermeira. Seria, com certeza. Ah, tem uma outra coisa que eu seria muito boa. Faxineira. Tu também. Ai, isso aí? Tu Isso também. aí ninguém discute com a gente, porque depois que a gente lava o banheiro, pode fazer? Uma cirurgia. Fica mais limpo que qualquer cirurgia. Aham. Isso, mas isso aí é porque aí negócio. A questão da faxina é o desgaste. Que Mas agora eu seria já boa não quero, faxineira. mas eu faria. Cara, essa fiz semana... muita. Semana passada... Cara, esses dias, uma advogada falou comigo, Chamira, me ajuda nisso aqui, que esse cliente tá me tratando mal, ele me xinga, ele grita comigo, não sei o quê. E ele faz tudo isso comigo porque sabe que eu preciso, não sei o quê. Eu falei, minha irmã, Como? vai fazer uma faxina, vai fazer outra coisa, ninguém merece estar passando por isso. E bota fone de ouvido ainda. Não faz isso. E eu não tô falando aqui que desmerecendo a faxina. Pelo contrário, Claro que não. eu estou colocando a faxina como uma coisa muito melhor do que advogar para um cara boçal que grita com você. Primeiro Deus que eu não aceitaria falar, Também pega não. o seu dinheiro, enfia no meio do seu cu e vai embora. E adeus. Que a Entende? procuração aqui, ó. E aí ela falando, Alan, perdão, bati de novo. E ela falando, ele faz isso porque sabe que eu preciso. Eu falei, meu amor, você tá se submetendo a isso porque você precisa. Tem tantas outras formas de ganhar dinheiro. Deus me E livre. isso é uma coisa que eu sempre penso, assim, quando bate medo, porque a gente sente medo, né? E agora, vai dar certo? Nossa senhora. Amiga, a primeira coisa que eu sei fazer, eu sei fazer comida, eu posso fazer marmita. Nossa, que sua comida é boa. E lembra quando a gente fazia muita marmita? Eu posso fazer marmita e faria uma faxina como ninguém. Amiga, eu areio uma panela. Nossa, quer vir espelho. Vira espelho, bem. Você não tá entendendo? Eu acho que pra essas questões de limpeza, cuidar do menino, birrento, a gente faz tudo. Faz. E com menos raiva do que lidar com esse tipo de gente boçal. Sim, com Isso certeza. não. Mas esse tipo de cliente a gente bota pra lá. Kelly, Mas antes ficar sem o dinheiro. você já fez alguma coisa que você seria cancelada hoje? Tipo, cancelamento atrasado. Falei uma coisa, fiz uma coisa pelo qual hoje tenho certeza que eu seria cancelada. Nossa, amiga, eu acho que não. Amiga, eu já fiz tanta coisa. Eu acho que Na não. verdade, eu acho que eu ainda faço. Não Mas assim, a intencionalmente. ser cancelado... Amiga. Porque eu acho que tudo depende do que as pessoas também definem com essa questão do cancelamento. Eu sou uma pessoa que não sou radical, né? Acho que todo mundo tem uma segunda chance pra qualquer coisa. E cancelar eu acho muito, Mas é que muito não é pesado. que você vai cancelar, os outros vão cancelar então, você. mas aí é isso. Eu acho que tá todo mundo cancelando as Amiga! pessoas por coisas... Por um ato. Ok, eu concordo com você, mas eu estou perguntando se você acha que você já fez algum ato que seria passível desse cancelamento, ainda que cruel. Não, então não. Eu já fiz várias coisas, amiga. Ai, me nomeia uma pra ver se eu sou tão doida assim. Será que eu Amiga, não, eu não sou. já usei muita expressão capacitista. Eu já usei muitas expressões racistas. Eu já... Cara, eu já fiz tanta merda que se eu começar a somar... Mas é isso que eu tô te falando, né? Mas isso hoje, se a gente fizesse isso hoje, no dia de hoje, a gente seria cancelada, amiga.
E se a gente for rever essa nossa gravação daqui a 5 anos, a gente vai ser falou cancelada. coisas que a gente vai ser cancelada. E não é porque... tira o cancelamento. Não, agora eu tô entenda pensando. como uma coisa que foi eu errada. estou pensando. Porque a vida Sim. evolui, a gente caminha. Então, entende? fiz, com certeza. Eu já- Julgar. Eu ainda tô julgando aqui. Uai, mas então, é uma coisa que, a depender do julgamento, cancela-se uma pessoa. Sim. Não, gente, eu já fiz tanta coisa, que na hora que eu lembro, me dá um frio na barriga. Mas eu eu falo também assim, eu nunca não fui muito... acredito que eu fiz isso. Eu também nunca fui muito do ataque, nem de... Não é de você atacar, Mas eu amiga. falo, a depender, por exemplo, até mesmo no diálogo. Vamos supor, vamos colocar aqui um contexto racista. Não me lembro conscientemente de ter feito algo desse gênero. Não. Não, eu já Pelo fiz. contrário, eu abraçava todo mundo, catava todo mundo, levava comigo. Mas é porque você tá pensando no racismo como uma coisa individual sua. E o racismo, ele é estrutural. Sim, é estrutural. A gente vai E repetir frases, padrões, sim, frases. Principalmente frases. Por exemplo, sei lá, uma que a gente usou muito na nossa vida. Você é coisa preto. Mas é porque você tá pegando coisas muito grandes. Então, mas é porque Quando a na minha mentezinha não vai, amiga. Por exemplo, eu já falei pra uma... Ai, que vergonha. Mas eu vou falar. Aí pronto, agora solta uma que é pra eu ver. Eu já falei pra uma amiga minha preta, isso há muitos anos atrás, tá? Que eu achava que eu não era racista, que eu via todo mundo igual. Ah, não, aí não. Não, isso você não ia ser cancelada, mas... Claro que ia, amiga. É porque você tá pegada com o Com cancelamento. o cancelamento, né? Desapega o cancelamento. Tá bem. O cancelamento é só meme. Eu tô pensando na frase agora, realmente. Então, assim, esse tipo Sim. de coisa é negar É negar o que existe. o caminho Sim. de uma pessoa. Sim. Então, tipo assim, hoje eu lembro disso, eu quero enfiar minha cabeça dentro de um buraco e quero ficar lá. Repito isso? Não, que também eu não sou nem burra. E já aprendeu, né? Mas eu Sim, ainda agora repito já- outras coisas que eu tô no caminho, entende? Não, então sim. Eu tô no caminho ali buscando coisas. Devo ter feito, mas assim, eu posso ser também ruim ao ponto de não me lembrar. E aí, daí eu tenho outro problema. Gente, se eu fiz, olha, eu já peço perdão desde já, mas não lembro. E se eu não lembro, eu não fiz. É que Tô também brincando. também tem isso. Principalmente se nós bebe. Aí, isso aí eu não fiz mesmo. Nós não bebe, não fez. E, assim, essa parte aqui já é a parte final, né? Alan, tem quanto tempo? Tem 1h02. Misericórdia! Vamos terminar, que senão a Thaís me mata. Tá louca? Vamos terminar, que a Thaís me mata. Eu tenho vários quadros aqui no Podchá. Eu não vou conseguir fazer todos pelo horário, pelo tempo da gravação, que senão a Thaís me mata. Thaís, não quero morrer agora. Eu faço uma pergunta aqui em homenagem ao antigo podcast Calcinha Larga, que todo mundo vai morrer sempre carente do Calcinha Larga. E elas tinham uma pergunta que era dica na mão, calcinha no chão. Que é uma dica de um filme, de uma série, de uma marca, de uma roupa, de um creme de cabelo, de um creme de unha, de uma manicure, qualquer coisa que você queira dar uma dica. A minha dica dessa semana passada, na entrevista com a Rafa, eu falei sobre o livro A Cachorra. E eu vou falar do filme agora, minha dica, tá na Netflix, A Filha Perdida. É um filme bem punk. Então, assim, você revê ali muitas coisas. Eu precisei assistir ele algumas vezes para eu conseguir processar A Filha Perdida. todas as informações, assim, que tinha no filme. É aquele filme que você assiste a primeira vez e fala, não entendi nada. E aí, daqui a pouco, você vê de novo, aí... Porra, tem isso aqui. Daqui a pouco... Enfim, é um filme bem, bem maneiro, A Filha Perdida. E tinha um outro filme que eu queria dar a dica, mas eu esqueci. Mas enquanto você fala, eu vou procurar aqui, porque eu mandei para um amigo. Eu quero deixar uma dica. Posso deixar um livro? Claro. A Apneia. A Apneia? A Apneia. O nome da autora, ela é portuguesa. Mas agora, por um acaso, esqueci o nome dela. Mas é muito bom. E, gente, eu e as minhas amigas viciamos na menina genial, na minha amiga genial. Amiga aí- Genial. É da... Ferrante. É da Que, a na Cachorra verdade, também é da Helena Ferrante. Eu não li ainda A Cachorra. Ô, amiga.
Pelo amor de Deus. Aí, pronto, mais um, então. É porque a gente já tá quase entrando no livros anônimos, amiga, porque é vício. Isso é doentio. A gente tá lendo... Eu já tô no 21º livro desse ano. Então não dá. Cara, eu preciso Então é muito esse procurar livro. esse filme. A apneia. Acho que é um assunto... Inclusive, perpassa sobre o que nós falamos de violência doméstica. Perpassa sobre luta de uma mãe em tribunal com um genitor de outra nacionalidade, sob possibilidade de perda do filho, enfim. Lembrei. Tem um filme na Netflix, chama Riscado. É um filme brasileiro. E esse filme me tocou em vários lugares. Eu até mandei uma indireta pra uma pessoa, mas eu acho que ela jamais vai conseguir compreender, não vai pegar. Mas não tem problema, você soltou. Mas vai que assiste aqui. E falou? E vai que fala. Eu acho difícil, eu acho que essa pessoa não acompanha o Podchá. Esse filme chama Riscado. É um filme brasileiro, de uma atriz brasileira, que aí ela tem um trabalho de rua, assim, peleja de artista, né? E ela, enfim, consegue a gravação de um filme que é sobre a história dela. E quando a gravação vai, tipo, o roteiro é sobre a história dela. Quando o filme vai ser gravado, eles convidam uma atriz para fazer ela. E ela fica como coadjuvante. E eu mandei esse recado sutil. Assiste esse filme, por favor, querido. Porque isso acontece dentro das nossas estruturas de trabalho, políticas, enfim. Eu mandei para essa pessoa para ela entender que existe um trabalho que fui eu que fiz, que eu que comecei, que eu faço muito melhor. E aí ele está chamando uma outra pessoa para fazer isso que eu estou fazendo. E que essa pessoa não faz bem, essa pessoa não faz melhor. E essa pessoa não tem a metade da competência que eu tenho. E aí eu mandei essa dica de filme. Então, pega aqui, mas eu acho que ele não vai ligar. Talvez. Será? Só às se vezes isso ele tá aqui. em casa e do nada apareceu lá, porque a gente falou, e aí depois foi lá algum númerozinho, jogou, você mandou a dica, foi para Cara, mas Instagram? esse filme é muito maneiro. Chama o Riscado. Ele vê como a gente é tirado das nossas... dos nossos protagonismos. Como a gente é retirado dos protagonismos, sabe? Nossa. E é muito maneiro, vale a pena. Vou assistir. Vale a pena. Obrigada pela dica. Kelly, eu vou terminar o Podchá. Falei pra você que ia ser maravilhoso, que não precisava ficar nervosa, que a gente só senta e conversa e vai. E vai embora. Tem um jeito muito louco de ser, que faz parte um pouco, né, do jeito que eu sou, de não ter um roteiro, não tem... Sim. Não tem nada, é isso. Eu não tenho nada, nada para oferecer. É uma vida sem roteiro. Eu não tenho nada para oferecer, mas eu sabia que ia ser lindo. A gente tem muita intimidade, muito amor envolvido. Muito obrigada por você estar aqui. Eu sei que a sua passagem pelo Brasil é muito curta. Você tem muitos amigos para visitar, muita gente para curtir a família. E você ter tirado esse tempinho para estar aqui comigo. Estou muito feliz, muito obrigada mesmo. E eu também estou muito feliz por ter feito parte do Podchá. Te amo, amor. Muito obrigada. Eu te amo muito. Beijo, até a próxima. A próxima vez que vier ao Brasil, Até. Podchá de novo. Ou então a gente vai fazer um Podchá na Europa.